Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. CTA e Governo alinham reformas para produzir, transformar e competir, mas setor privado exige menos custos, mais capital e segurança jurídica. Boa noite, bem-vindo. Já está com o Semanário Económico. A agenda institucional e económica da semana é, sem dúvida, a realização da 21ª edição da Conferência Anual do Setor Privado. São mais de 2 décadas de diálogo entre o governo e o setor privado, visando o propósito final de melhoria contínua do ambiente de negócios em Moçambique. Vamos perceber as principais incidências captadas pelo Semanário Económico no contexto da realização deste importante evento da agenda económica e empresarial do nosso país. A 21ª Conferência Anual do Setor Privado arrancou com um raro alinhamento entre governo e empresários quanto ao diagnóstico da economia moçambicana. Os discursos dos protagonistas convergiram na ideia de que o país precisa produzir mais, transformar localmente aquilo que produz e competir nos mercados internacionais. O consenso, contudo, termina quando se discutem as condições para atingir esse objetivo. Enquanto o Executivo promete reformas estruturais e investimentos de grande escala, a CTA insiste que, sem previsibilidade, liquidez, segurança jurídica e redução dos custos de fazer negócios, será difícil transformar potencial económico em crescimento sustentável. Perante o Presidente da República, o Presidente da CTA, Álvaro Massinga, reconheceu os avanços registados pelo Governo, como a criação da Inspeção Única das Atividades Económicas, a aprovação da Lei do Conteúdo Local, a revisão do quadro legal dos setores minerais e petrolíferos e a criação do Banco de Desenvolvimento, mas advertiu que estas medidas precisam de produzir resultados concretos para as empresas. Como prioridades, o presidente da CTA defendeu uma reforma fiscal estrutural, regularização das divisas do Estado aos fornecedores, estabilidade das regras de investimento e maior coordenação entre o governo e setor privado para impulsionar exportações e substituir importações. Os custos dos combustíveis, da energia, dos transportes, da logística e do financiamento continuam a reduzir a competitividade da produção nacional, particularmente no setor agrário e industrial. Impõe-se acelerar as reformas que reduzam o custo de fazer negócios, promovam infraestruturas mais eficientes e continuem a criar facilidades de acesso ao financiamento. O Governo deve continuar a promover políticas de atração de investimentos para aumentar a oferta e transformar as vantagens estratégicas do país numa verdadeira vantagem competitiva. Na sessão dedicada a agronegócio, o ministro da Agricultura, Roberto Mito Albino, sustentou que Moçambique apenas conseguirá alcançar a autossuficiência alimentar através de investimentos muito superiores aos realizados até agora. Entre as medidas em preparação, Roberto Albino destacou uma taxa reduzida de IRPC para a agricultura, tarifas preferenciais de energia e combustíveis e novas formas de financiamento através de parcerias público-privadas. Temos estado a caçar elefante com uma pistola de 6 milímetros de calibre. O nível de investimento que fazemos não tem estado ao nível do problema que queremos resolver. Se nós importarmos $1 bilhão de alimentos, não podemos substituir essas importações com investimentos de $50 milhões por ano.
Vamos continuar a entreter o problema, mas não vamos resolvê-lo. Então, a nossa aposta é um investimento numa escala ao nível do problema que queremos resolver. O setor privado tem espaço agora, em parceria com o governo, poder estabelecer perímetros irrigados para si e também para a utilização dos produtores da pequena escala. Estamos a iniciar a transformação fundiária, sobretudo para devolver ao Estado as terras ociosas e colocar essas terras para a produção. O titular da pasta da Agricultura fez saber que, além dos incentivos ao investimento, o governo pretende corrigir distorções fiscais que penalizam os produtores agrícolas, sobretudo nas transações entre os camponeses e o setor privado. O ministro afirmou ainda que o executivo está a preparar novos mecanismos de financiamento assentes em parcerias público-privadas, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito e mobilizar mais capital para modernizar a produção e a agroindústria. Facilitar o acesso a uma tarifa reduzida de energia e de combustíveis, sobretudo diesel, não só para aqueles que fazem a produção primária, mas também aqueles que fazem o processamento, faz parte do nosso pacote de ofertas para atrair mais setor privado a investir. Trazer mais justiça fiscal, sobretudo na transação de bens entre o camponês e o setor privado. O convite que fazemos ao setor privado é que se junte ao governo para estruturar projetos estruturantes no campo, onde possa receber recursos para modernizar o seu parque agroindustrial e também poder criar mecanismos de acesso de insumos para os produtores de pequena escala em regime do fomento. No regime, como digo, de parcerias público-privadas robustas, não para fazer coisinhas pequenas, porque de facto a escala de produção é que vai resolver o problema da nossa autossuficiência plena. A mesma visão foi defendida pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, para quem Moçambique necessita de uma transformação económica profunda. Valá afirmou que instrumentos como o Banco de Desenvolvimento, o Fundo de Garantia Mútua, o Fundo de Desenvolvimento Económico Local e o Mercado de Capitais deverão financiar essa transformação, aproximando os grandes projetos das pequenas e médias empresas e integrando milhões de pequenos produtores nas cadeias de valor. Já temos recursos que estão a ser extraídos, estão a ser explorados, estão a ser exportados. Temos que transformá-los aqui no país para agregar valor, para criar mais empregos, mais renda para a família. Temos de fazer investimentos massivos e pesados no agronegócio nos próximos 3, 4 anos e vamos promover o desenvolvimento da economia local, vamos promover o desenvolvimento rural, como moçambicanos, aumentar a produtividade, a transformar, a produzir e a exportar. É esta a base da nossa política econômica, assente nas energias, muitas delas dormentes, dos pequenos e médios empreendedores moçambicanos. A visão do setor privado foi reforçada por Francisco Ferreira dos Santos, grupo JFS, que alertou para a dificuldade de produzir em Moçambique quando importar continua a ser mais barato. Para os empresários, o país importa anualmente mais de $1.000 milhões em produtos agrícolas que poderiam ser produzidos internamente. Na sua perspectiva, o agronegócio apresenta hoje a oportunidade mais inclusiva para o empresariado nacional. O setor privado simplesmente reage aos estímulos que a economia sugeriu e daí o nosso setor privado, o nosso tecido empresarial ter evoluído para importação, para comércio, para obras públicas, para logística, mas não para a agricultura, simplesmente porque este mercado não tem estado disponível para a nossa agricultura. A oportunidade, senhores empresários, é que nós temos $100 milhões por mês que estas agroindústrias têm que comprar às nossas empresas, envolvendo os nossos pequenos agricultores. E isto é a oportunidade mais democrática que este país oferece para o setor privado. Francisco Ferreira dos Santos alertou ainda para práticas comerciais que, segundo afirmou, têm distorcido o funcionamento do mercado agrícola, sobretudo no norte do país, onde operadores pagam por alguns produtos valores acima das cotações internacionais. Na sua leitura,
Estas distorções prejudicam empresas que atuam dentro das regras e reduzem a previsibilidade necessária para atrair novos investimentos para o setor. Nós temos que ter o melhor regime fiscal em Moçambique para a agricultura, mas o melhor regime fiscal na região e no mundo, para atrairmos verdadeiramente o capital que a nossa agricultura precisa e sem a qual ela não vai funcionar. Estes empresários moçambicanos que estão aqui nesta sala vão ter que começar a pensar: uau, vamos investir na agricultura, isto é que vai dar dinheiro, é preciso isto. Precisamos de uma política cambial ajustada ou então mecanismos de compensação, porque não vamos conseguir competir com o metical como está. Também no painel do alto nível que refletiu em torno do tema: produzir, transformar, competir, construindo uma economia forte e resiliente. O antigo ministro da Agricultura, atualmente administrador da Edgeline, Higino de Marulha, recordou que Moçambique participa num mercado global, aonde apenas sobrevivem economias competitivas. Pela experiência internacional que detém no setor agrícola, Higino de Marulha considera que aumentar a produtividade exige maior acesso à irrigação, fertilizantes, crédito, certificação, digitalização e infraestruturas resilientes às mudanças climáticas. Estamos na faixa de 0,9 a 1,2 toneladas por hectare nos cereais, com um potencial de 6 toneladas. Isto já diz muita coisa. Sairmos de 1,2 para 6 toneladas pode-nos resolver de uma só vez o problema sobre alimentar Moçambique. Qual é o nosso nível de ambição? Onde é que queremos estar em 2050? Quais são os indicadores que nós queremos colocar lá? Claros, confiáveis e fácil de medir. E que toda a gente pode entender. Não teremos uma economia forte num país que, de forma recorrente, reconstrói infraestrutura a cada época ciclónica. Os corredores logísticos têm que ser de tal forma que permitam que os embates ciclónicos não os destruam para frequentes reconstruções. Este é o Semanário Econômico. Vamos então prosseguir com a nossa escalada informativa. A sua atenção agora para outros títulos da nossa pauta informativa para a presente edição. A lei de conteúdo local só produzirá resultados se for acompanhada por financiamento, capacitação empresarial e condições para que as PMEs consigam competir. Há certas taxas que têm que ser mais atraentes a nós como pequenas empresas, há certos incentivos também que temos que ter para formalizar as nossas empresas e eu acredito que com essas reformas e essas leis as coisas vão começar a andar como devem ser. Empresários e governo convergiram na necessidade de acelerar a industrialização, transformar localmente os recursos naturais e reforçar o agronegócio. A oportunidade, senhores empresários, é que nós temos 100 milhões de dólares por mês que estas agroindústrias têm que comprar às nossas empresas, envolvendo os nossos pequenos agricultores. Temos de fazer investimentos massivos e pesados no agronegócio nos próximos 3, 4 anos e vamos promover o desenvolvimento da economia local, vamos promover o desenvolvimento rural, como moçambicanos, aumentar a produtividade, a transformar, a produzir e a exportar. Sairmos de 1,2 para 6 toneladas pode-nos resolver de uma só vez o problema sobre alimentar Moçambique. O governo quer reduzir a dependência de sementes importados e fortalecer a produção nacional com implementação do projeto Mozambique Seed Partnership, financiado pelo Reino dos Países Baixos. Estamos a gastar as poucas divisas que temos, importar produtos que Moçambique tem capacidade, o Vale do Zambeze tem potencial de produzir. Este é o Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. A despeito de as pequenas e médias empresas
terem uma importância incomensurável na estrutura da economia moçambicana. São desde logo cerca de 97% do tecido empresarial do país, são responsáveis por parte significativa do emprego informal no país, mas trata-se de um setor que continua a enfrentar desafios significativos no que concerne a sua expansão sustentável, o seu crescimento à medida daquilo que são as atuais expectativas e demandas econômicas do país. Se o Estado não consegue nos pagar as faturas a tempo, muitas das empresas têm créditos com banco e acaba sendo uma cadeia de fatores que depois impossibilitam para podermos avançar e crescer como empresa. O setor privado nacional acredita que o corredor de Nacala, o corredor logístico de Nacala, que comporta o porto de águas profundas, a ferrovia e o aeroporto, colocam esta região numa posição particularmente privilegiada para captar investimentos ligados aos setores do petróleo e gás, porém alertam que o atual contexto da escassez de divisas e a degradação das vias de acesso, a burocracia e ainda os elevados custos do contexto continuam a limitar o crescimento da economia local e a plena realização do potencial do corredor de Nacala. A luta do setor privado conjuntamente com o público é transformar estes três polos do desenvolvimento numa verdadeira carruagem imbatível. O projeto Moçambique Seed Partnership pretende reforçar a produção nacional de sementes certificadas, reduzir a dependência das importações e aumentar a produtividade agrícola para impulsionar o desenvolvimento rural, combater a pobreza e acelerar a diversificação da economia. O acesso a sementes de qualidade, uma condição indispensável para aumentar a produtividade agrícola. O projeto MBEU, que vai aportar cerca de 12,5 milhões de dólares, vai trazer um grande impulso a uma área estratégica para o aumento da produção e da produtividade na agricultura em Moçambique. Estes os temas alinhados na nossa pauta informativa, cujos desenvolvimentos poderá acompanhar já a seguir. Este é o Semanário Econômico. É necessário que nós tornemos num país de confiança e transparente. Não são os recursos minerais, não são as doações das grandes economias que vão melhorar o nosso país. Se nós não adotarmos uma postura que foque na confiança e na transparência. Uma economia, um país confiante atrai investidores nacionais e estrangeiros, as empresas criam emprego, a criação de emprego melhora a vida de todos os moçambicanos. PMEs dominam o tecido empresarial, mas continuam travadas pelo crédito, dívidas do Estado e baixa industrialização. Há um paradoxo que continua a marcar o contexto empresarial moçambicano e a economia numa forma geral, e cada vez
mais expressivo, referimos-nos ao setor das pequenas e médias empresas, embora estas representem cerca de 97% do universo empresarial nacional, a sua contribuição para a riqueza produzida pelo país permanece muito abaixo do seu potencial. O acesso limitado ao financiamento, os atrasos crônicos no pagamento do Estado e também a reduzida industrialização do país e as dificuldades de integração nas cadeias de valor dos grandes projetos continuam a travar um setor que emprega milhares de moçambicanos e que poderá desempenhar um papel decisivo nos esforços de diversificação da economia moçambicana. No contexto das celebrações do Dia Internacional das Pequenas e Médias Empresas, que assinala-se a cada 27 de junho, o representante da Associação das Pequenas e Médias Empresas, João Mongo, defendeu a necessidade de acelerar reformas estruturais que permitam melhorar o ambiente de negócios, facilitar o acesso ao financiamento e criar condições para que as empresas nacionais possam beneficiar das oportunidades geradas pelos megaprojetos e pela futura implementação da Lei de Conteúdo Local. A afirmação, segundo João Mongo, resume a importância estratégica das pequenas e médias empresas para Moçambique, mas também evidencia uma realidade frequentemente ignorada, apesar da sua predominância numérica. As PMEs continuam a enfrentar obstáculos que limitam a sua competitividade. As pequenas e médias empresas é que representam o maior número das empresas nacionais de cada país, mas falando especificamente de Moçambique, nós representamos 97% a 98% das empresas nacionais e nós é que temos o dever de impulsionar a economia. Um dos aspectos mais enfatizados por João Mongo foi o atraso sistemático dos pagamentos do Estado às empresas fornecedoras. Para pequenas empresas com reduzidas reservas de liquidez, alguns meses de atraso podem significar a interrupção da atividade. Porque se o Estado não consegue nos pagar as faturas a tempo, muitas das empresas têm créditos com o banco e acaba sendo uma cadeia de fatores que depois impossibilitam para podermos avançar e crescer como empresas. Apesar do anúncio de novas linhas de financiamento destinadas às PMEs, o acesso efetivo ao crédito continua condicionado por vários fornecedores. O problema, porém, vai além da existência de fundos. Diversos estudos apontam que os principais entraves continuam a ser as elevadas exigências de garantias, os custos de financiamento, a reduzida capacidade de elaboração de projetos bancários e a fraca literacia financeira de muitas empresas. Nós temos alguns programas já agendados com a IPEM, que é para ter acesso a crédito bonificado, e também estamos a organizar algumas campanhas para a capacitação das empresas, porque muitas das vezes as nossas empresas não estão capacitadas para ter acesso ao crédito ou também não estão capacitadas para conseguir satisfazer as necessidades do mercado em si. Então, são fatores que todos contribuem para uma empresa saudável e para a reflexão na economia também. A recente aprovação da legislação sobre conteúdo local é vista pela Associação das Pequenas e Médias Empresas como uma oportunidade para aumentar a participação das empresas nacionais nos grandes investimentos ligados ao gás natural, mineração, energia e infraestruturas. Todavia, será necessário investir na certificação empresarial, qualificação da mão de obra, modernização tecnológica, acesso ao financiamento e fortalecimento da capacidade produtiva para que as PMEs consigam responder aos elevados padrões de qualidade exigidos pelos megaprojetos. A lei de conteúdo local tem que refletir a realidade e as dificuldades que as empresas estão a passar. A lei tem que refletir o dia a dia do empresário, não é? Há certas taxas que têm que ser mais atraentes a nós como pequenas empresas. Há certos incentivos também que temos que ter para formalizar as nossas empresas e eu acredito que com essas reformas e essas leis as coisas vão começar a andar como devem ser. Só que também é de frisar que leva o seu tempo. Muitas das vezes nós, como estamos com certas urgências e necessidades como empresários e como empresas, queremos resultados imediatos, mas a realidade é que temos que dar algum tempo para começar a sentir na economia, positivamente neste caso. Para João Mongo, a agricultura
A indústria transformadora e a tecnologia deverão constituir os pilares da futura independência econômica do país. A assinatura recente de um memorando entre a Associação das Pequenas e Médias Empresas e a Associação Industrial de Moçambique pretende precisamente aproximar as PMEs do processo de industrialização nacional. Temos de ter diversas indústrias. O país só cresce com indústrias. A agricultura é um setor focal, é um setor muito, muito importante, porque nós não podemos viver a importar comida, não é? Nós temos terras férteis, temos muita terra e temos de ter a capacidade de produzir, mas para isso temos que criar indústrias. Indústria de milho, indústria de feijão, temos uma costa extensiva, temos bons mariscos, o nosso marisco tem qualidade, mas também é a falta de capital, a injeção para a industrialização, investir em salas de processamento. O nosso atum é pescado cá, depois é exportado e nós mandamos vir enlatado. Mas se tivéssemos salas de processamento cá internamente, conseguiríamos fazer tudo isso e garantir a cadeia de valores toda internamente. O entendimento no seio da própria comunidade empresarial é de que o futuro das pequenas e médias empresas dependerá menos da criação de novas leis e mais da capacidade de implementação de forma eficaz de medidas que possam melhorar o acesso ao financiamento, pagamentos atempados por parte do Estado e maior integração deste segmento na cadeia de valor dos grandes projetos. A simplificação regulatória também emerge neste contexto como um aspecto a ter a devida conta. São estes aspectos que poderão, em última instância, determinar se as PMEs continuarão a enfrentar desafios ou constrangimentos que inibem o seu florescimento ou então passarão a ter o papel que lhes é reservado e desejado na estruturação e sustentabilidade da economia de Moçambique. Durante vários anos, Nacala testemunhou ao abrandamento da dinâmica econômica que outrora posicionado esta região como um dos principais corredores logísticos da África Austral. Hoje, contudo, os empresários e gestores portuários e comerciantes no território acreditam que a cidade está a reconquistar e volta a reunir condições para recuperar este protagonismo. O crescimento do movimento portuário, a retoma gradual dos investimentos e também a ligação ferroviária ao interior da região, associado isto à melhoria das condições das vias de acesso e a crescente procura por serviços logísticos associados aos megaprojetos de gás natural alimentam um renovado sentimento de confiança. Apesar deste otimismo, todavia, persistem desafios estruturais que importa endereçar com a devida acuidade. Esta questão da escassez, dos constrangimentos no acesso à divisa, até aos custos elevados do contexto e associados à burocracia regulatória, continuam a ser vistos como empecilhos a um florescimento mais abrangente, mais rápido e mais promissor do corredor de Nacala. Nacala Porto reúne alguns dos mais importantes ativos logísticos de Moçambique. Com um porto de águas profundas, um corredor ferroviário que liga o país ao Malawi e a Zâmbia, uma zona econômica especial e um aeroporto internacional, a cidade sempre foi apontada como uma plataforma estratégica para o comércio regional e para a atração de investimentos. Após anos marcados pela desaceleração econômica,
Pelos efeitos da pandemia e por constrangimentos como a escassez de divisas, a degradação das infraestruturas, o crescimento das operações portuárias, a retoma dos projetos de gás natural e a melhoria gradual das vias de acesso, voltam a alimentar expectativas quanto ao papel de Nacala como motor económico do Norte. Em entrevistas ao Semanário Económico, o presidente do Pelouro do Comércio e Serviços da CTA em Nacala, Edelson Ribeiro, considera que a cidade reúne hoje todos os ativos necessários para afirmar-se como uma das principais plataformas económicas de Moçambique. Nacala conta com o porto estratégico, corredor logístico, a ligação da linha férrea. Então isto é mais do que suficiente. A luta do setor privado conjuntamente com o público é transformar estes 3 polos do desenvolvimento numa verdadeira carruagem imbatível. Entre os principais desafios persistentes apontados pelo setor privado em Nacala, destacam-se a degradação das vias de acesso, excesso de burocracia, sistema tributário excessivamente sancionatório, dificuldades de acesso ao financiamento e escassez de divisas. Para o responsável da CTA, a indisponibilidade da moeda estrangeira constitui atualmente o maior constrangimento enfrentado pelas empresas. A situação limita importações, dificulta pagamentos internacionais e leva fornecedores externos a suspenderem linhas de crédito. Não há divisas, não há divisas. Então, e se os fornecedores fecham as linhas de crédito, torna-se ainda a situação um bocadinho mais complexa. Então, é mesmo o nosso grande calcanhar daqueles. Outro fator apontado como critério é a instabilidade no abastecimento de combustíveis. Além de pressionar os custos operacionais, a situação acaba por refletir-se no preço dos produtos e na capacidade financeira das empresas. Tivemos um encontro com todas as gasolineiras, os proprietários das bombas de combustíveis, que é para tentarmos ver possíveis saídas para este imbróglio, e não parou por aí. Ainda há ações que estão a ser e vão ser tomadas para ver se a gente consegue ultrapassar esta problemática. O setor privado defende igualmente uma estratégia mais agressiva para integrar operadores informais na economia formal. A CTA está a negociar memorandos de entendimento com instituições bancárias para facilitar o acesso ao crédito às pequenas e médias empresas. Tendemos manter este diálogo permanente com a informalidade também, no sentido de sensibilizá-los a abraçarem a formalidade. É um trabalho que vamos realizar conjuntamente com a autoridade tributária. Temos projetos fortes, extremamente assentes para o sucesso desta pretensão. Enquanto os empresários identificam os desafios, o Porto de Nacala apresenta indicadores que confirmam uma trajetória de crescimento. A diretora do Porto de Nacala, Filomena José, revela que a infraestrutura entrou numa nova fase da sua atividade, marcada pelo aumento do transbordo internacional e pela criação de novos serviços marítimos dedicados. Companhias internacionais passaram a utilizar Nacala como ponto estratégico para a redistribuição regional de carga, reforçando o papel do Porto como alternativa aos corredores tradicionais. E esses serviços tendem a aumentar. As linhas de navegação já o fazem. Estamos a falar da MSC, por exemplo, que introduziu o transshipment também a partir de Nacala, não é? E já criou um serviço dedicado. A MSC criou serviços expressos, não é? Designado Chita, faz normalmente Singapura, Nacala, Beira e vice-versa. Também temos a ACMA, que está a fazer serviços expressos, Colombo, não é? Chama-se Canimambo esse serviço, faz Colombo, Nacala, Beira e vice-versa. Agora estamos a registrar mais um marco que é a Funge Nacala, a partir de Nacala. Os resultados operacionais confirmam esta evolução.
Depois de movimentar cerca de 105 mil TEU em 2024, o porto alcançou aproximadamente 134 mil TEU no ano seguinte, estabelecendo um novo máximo histórico. Para o presente exercício, a meta aponta para cerca de 136 mil TEU e aproximadamente 4,8 milhões de toneladas de carga. A entrada em funcionamento de novos silos para cereais e a expansão das operações ferroviárias reforçam igualmente a capacidade instalada, segundo Filomena José. No mês de maio, nós conseguimos manusear um navio com 32 mil toneladas de trigo nos silos da Mitrele. É um novo projeto, teve o comissionamento e correu muito bem este comissionamento. Então, são vários projetos que estão sendo implementados no porto para responder àquilo que é a demanda. Na perspectiva dos comerciantes, o potencial do porto de Nacala ainda não é plenamente aproveitado. Abel Ismael diz que importa equipamentos eletrónicos e tecidos provenientes da Tanzânia, Dubai, Turquia e China e privilegia Dar es Salaam devido à maior simplicidade logística. O comerciante defende políticas económicas mais favoráveis às pequenas empresas, considerando que uma maior utilização do porto poderá gerar emprego para milhares de jovens. Acredito que se criassem políticas econômicas mais fáceis, sim, e mais próximas dos clientes, como nós, nesse caso, o negócio estaria a correr sem sobressaltos e a economia é que ia sorrir, nesse caso, sim. Estaremos todos a ganhar. Do lado dos consumidores, o cenário é menos otimista. Cassimo Nequina, residente e natural de Nacala Porto, afirma que o aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos importados agravou significativamente o custo de vida. Segundo relata, produtos básicos registaram um aumento expressivo nos últimos meses, reduzindo drasticamente o poder de compra das famílias. Farinha que estava nos 300, 390, 300, então agora está nos 500 e tal. Os empresários tentam fazer os cálculos da importação, o custo dos combustíveis que gastou e do transporte para cá, no setor do trabalho dele. Depois ele nunca vai fazer o mesmo preço que ele fez o levantamento. Ele deve fazer o quê? O cálculo e ver quando é que vai ganhar e somar aquilo para aumentar o preço. E nós que somos consumidores dos produtos sempre cada vez mais acabamos a chorar, cada vez mais a vida aqui está muito difícil. Os empresários têm fé que Nacala volte a assumir um papel charneira de porto de entrada do comércio internacional, no caso regional, e de ser também um dos importantes motores do crescimento econômico de Moçambique. Moçambique e Países Baixos lançam um programa de 12,5 milhões de euros para revolucionar o setor de sementes em Moçambique. A agricultura continua a ser o sustento de milhões de moçambicanos e um pilar da diversificação econômica sustentada pelo governo. Todavia, a baixa produtividade, a baixa utilização de sementes certificadas e a forte dependência de material vegetal importado continuam a limitar o potencial deste setor. E para responder a este desafio de natureza estrutural e candente, o governo de Moçambique e do Reino dos Países Baixos lançaram a iniciativa Mozambique Seed Partnership. O projeto é designado Mbeu Moçambique, um programa avaliado em 2,5 milhões de euros destinado a reforçar o sistema nacional de sementes e aumentar a produtividade agrícola e impulsionar a segurança alimentar no país. Num país onde cerca de 70% da população ativa depende direta ou indiretamente da agricultura, mas onde os baixos níveis de produtividade continuam a limitar o rendimento das famílias e a competitividade da economia, o acesso a sementes de qualidade é apontado como um dos principais fatores para transformar o setor agrícola.
Foi neste contexto que o governo de Moçambique e o Reino dos Países Baixos assinaram o acordo de financiamento do Mozambique Seed Partnership, um programa avaliado em 12,5 milhões de euros que pretende desenvolver o Sistema Nacional de Sementes, fortalecer a investigação científica e criar as bases para uma agricultura mais produtiva, resiliente e competitiva. Mais do que um apoio financeiro, o programa pretende atacar um dos principais estrangulamentos estruturais da agricultura moçambicana, caracterizada pela limitada capacidade nacional de produzir sementes certificadas adaptadas às condições agroecológicas do país. Após a assinatura do acordo que materializa a implantação do projeto, o chefe de cooperação do Reino dos Países Baixos sublinhou que a melhoria da produtividade agrícola exige uma abordagem integrada, combinando inovação tecnológica com investimento em infraestruturas. O acesso a sementes de qualidade é uma condição indispensável para aumentar a produtividade agrícola, mas por si só não transforma a agricultura. A cooperação pretende estreitar a articulação com o governo para mobilizar investimentos que reforcem a competitividade da agricultura moçambicana, particularmente no corredor da Beira e no Vale do Zambeza. Estamos prontos para continuar a trabalhar lado a lado, shoulder to shoulder, como governo de Moçambique, transformando esta visão partilhada em resultados concretos e duradouros. Para o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, o projeto enquadra-se na estratégia do Executivo de transformar a agricultura no principal motor de desenvolvimento rural e da diversificação económica. Daí que o investimento dos Países Baixos, na ordem de 12,5 milhões de euros, permitirá desenvolver sementes adaptadas às condições agroecológicas nacionais, reduzindo a dependência do mercado externo. O subsetor de sementes é vital para o desenvolvimento da agricultura sustentável, para o desenvolvimento rural em Moçambique e o investimento estratégico no domínio das sementes, através deste projeto MBEU, que vai aportar cerca de 12,5 milhões de dólares, vai trazer um grande impulso a uma área estratégica para o aumento da produção e da produtividade na agricultura em Moçambique. O programa dará prioridade às culturas alimentares com maior impacto na segurança alimentar e na inflação. Numa primeira fase, o governo, isso já tem definido através de seus instrumentos, são aquelas sementes que têm a ver com culturas alimentares. São aquelas sementes que têm a ver, por exemplo, com o que é que faz pressão à inflação. Hortícolas, por exemplo. Batata, tomate, cebola, arroz, feijões, amendoim. Então, são essas que são o nosso foco para reduzir importações, substituir importações e reter divisas. Aqui estamos a gastar as poucas divisas que temos, importar produtos que Moçambique tem capacidade, o Vale do Zambeza tem potencial de produzir. Então, são essas que vão ser concentradas através, o diretor referiu-se aqui, estudos específicos que vão ser desenvolvidos, mas também já está mapeado quais são as grandes culturas de bandeira no Vale do Zambeza e são essas que vão ser investigadas. A implementação do programa será coordenada pela Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeza, em parceria com a Universidade de Wageningen, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e outras instituições do setor. O diretor da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, Celso Cunha, explicou que a primeira fase do projeto, com duração de 5 anos, pretende criar as bases técnicas e institucionais para fortalecimento do Sistema Nacional de Sementes. Não é um fundo para distribuição aos pequenos produtores, isto é mais numa perspectiva regulamentar, numa perspectiva de estudo de quais serão as melhores abordagens a seguir para a materialização do que Sua Excelência falou, o crescimento inclusivo do setor da agricultura. Celso Cunha assegura que uma das prioridades do projeto financiado pelos Países Baixos será combater a circulação de sementes contrafeitos e melhorar os mecanismos nacionais de certificação. Porque tudo isto começa no contexto da semente e nós já tivemos muitos cenários de situações de sementes contrafeitas e este projeto vem reduzir esta dificuldade.
apresentamos o nosso panorama informativo. É tempo de mais uma pausa aqui no Semanário Econômico, mesmo para fazermos a transição para o nosso tema de fundo, que irá compulsar sobre a 11ª edição da Conferência Anual do Setor Privado. Na verdade, é mais do que análise a 11ª Conferência Anual do Setor Privado como tal, mas olharmos para o simbolismo da realização destes encontros ao mais alto nível entre o governo e o setor privado nacional, visando a melhoria do ambiente de negócios. Conosco está o especialista em desenvolvimento empresarial, Virgílio Tamela. É com ele que vamos analisar o alcance, o potencial e os desafios persistentes à volta da realização destes encontros de alto nível entre o governo e o setor privado. Não saia daí, é a proposta para logo a seguir ao intervalo. Até já. Você está com o Semanário Econômico. E vamos ao tema de fundo da presente edição, nosso tema de reflexão e análise. Conforme anunciamos, esta semana temos na agenda institucional a realização da 21ª edição da CASP, este evento que é uma referência na agenda institucional do cenário econômico e empresarial do país. É sempre um momento de pausa e análise sobre aquilo que configura neste momento o ambiente de negócios e o clima de investimentos no nosso país. Daí que damos esta especial atenção a este evento, a despeito das incidências programáticas particulares desta 21ª edição da CASP. Vamos olhar para os aspectos estratégicos e de simbolismo à volta da realização destes encontros anuais envolvendo o governo ao mais alto nível e também o setor privado no seu mais alto nível e toda a comunidade empresarial no geral. Eu tenho comigo o Dr. Virgílio Tamela, ele que é um especialista em desenvolvimento empresarial, cadeias de valor, conteúdo local, entre outras temáticas à volta da conjuntura do desenvolvimento empresarial, do clima de investimentos em Moçambique. É com ele que vamos, neste caso, refletir sobre esta 21ª edição da CASP. Na verdade, não vamos refletir sobre a 21ª, vamos refletir sobre a CASP no seu todo. Virgílio Tamela, muito obrigado, bem-vindo, boa noite. Mais uma vez aqui no Semanário Econômico. Estava aqui a colocar em perspectiva os nossos telespectadores relativamente àquilo que vamos conversar já de seguida e muito rapidamente indo às questões, a primeira das quais gostaria de colher a sua sensibilidade, opinião e análise relativamente ao significado que atribui à realização destes encontros anuais ao mais alto nível entre o governo e o setor privado. Conforme me referia, são 2 décadas, é muito tempo, em que o governo e o setor privado, pode ser que hajam mais 2 décadas, logo se verá se justifica ou não, mas a minha questão central é: qual é o significado do seu ponto de vista relativamente a este evento e se o mesmo serve para fazer uma checklist do relacionamento entre o governo e o setor privado, ou consegue lhe atribuir um significado um pouco mais objetivo e consequente a estes encontros? Bem, boa noite e obrigado pelo convite.
Bem, é um momento importante porque o diálogo é algo contínuo, não termina. Sim, são 2 décadas. O que penso que devemos fazer é fazer alguma medição daquilo que foram os impactos desde lá para cá. Portanto, 21 anos, o que é que nós atingimos? Olhando para uma avaliação breve, o último 2025, o grande objetivo é o crescimento e estabilidade econômica. Eu diria que 2025, onde é que o Moçambique posicionou-se em termos de crescimento do PIB? Nós tivemos entre os melhores em termos de crescimento econômico em África. Já estivemos melhor. E outros países que também tiveram esse grande crescimento estiveram no mesmo contexto, não é? Global, neste caso. Então, a pergunta é o que é que nós faríamos melhor? Olhando para os países que cresceram mais, temos o Sudão do Sul, temos a Líbia, temos o Senegal e temos o Ruanda, entre outros países. Será que eles usam esses instrumentos de diálogo que nós estamos a usar e como é que eles aplicam, se usam? E quais são as melhorias que temos de trazer? Mas, em todo o caso, criou-se uma cultura de diálogo que é muito bom, ele deve continuar. Criou-se também um hábito, não é? Já não é difícil marcar o encontro, tornou-se parte basicamente da governação. Então, isso é muito bom, é um palco muito importante onde governantes e empresários criam um espaço, não é? Agendam um diálogo para alinhamento. Portanto, isto é um ganho. O que nós temos que olhar é quais são os detalhes, né? Quais são os ganhos reais desta interação. Mas, do seu ponto de vista, pegando mesmo nessa deixa, que ganhos concretos é que consegue apontar para o ambiente de negócios após estas 2 décadas de realização sucessiva e contínua, regular, destas conferências anuais do setor privado? Bem, temos que reconhecer que viemos de um historial em que talvez não se percebia que este diálogo tinha que acontecer. Então, com muita insistência, ele foi acontecendo e tornou-se cultura. Mas eu penso que o maior ganho eu penso que o ambiente, em termos de legislação estruturante, há algumas melhorias. Temos uma lei de investimentos que foi aprovada recentemente, há poucos anos. Temos muito recentemente a lei de conteúdo local e temos alguns instrumentos de monitoria desta parceria que vão acontecer. Portanto, esses são ganhos em termos documentais. O que é que nós conseguimos negociar em termos de conteúdo documental do ambiente econômico? Eu penso que são quer dizer, quando refere a documental, quer dizer que estamos no plano mais teórico. Sim. Qual é a dificuldade que vê? O que é preciso para que este plano teórico transite para a razão prática das coisas, com impactos visíveis e tangíveis no ambiente de negócio, na atividade empresarial, no desenvolvimento das empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, me parece serem as mais impactadas pelos constrangimentos que possam existir no clima de negócios em Moçambique? Bem, eu penso que primeiro precisamos de ter o senso de urgência. Não podem esses instrumentos aprovados ficarmos descansados, porque eles têm que ser implementados. E é preciso capacitar as instituições, tanto do Estado, o próprio governo, também as próprias empresas se capacitarem para uma rápida implementação. Estamos num ambiente competitivo global, temos que reconhecer isto. E cada ano que passa ficamos cada vez mais atrasados. Temos que acelerar a implementação, criar formas práticas de aquilo que foi decidido ou está legislado passar para a implementação e monitorar, não é? Temos que monitorar a execução. Quer dizer, não podemos ficar
um ano para fazer o que lhe parece que sejam as causas de uma certa inércia ali, este gap entre a aprovação das medidas e a sua implementação e, consequentemente, começarmos a perceber melhorias concretas na vida das empresas e, consequentemente, da economia? Eu penso que nós não precisamos de ter indicadores partilhados. Por um lado, o empresário quer um ambiente favorável, por outro lado, nós queremos receitas. Então, isso são objetivos partilhados. Então, até que nós percebamos que a empregabilidade, por exemplo, que é também trazida como contribuinte pelo empresário, pelo privado, e a estabilidade social é o mesmo indicador, não é? Não se trata de uma parte a insistir em algo, mas é algo que todos nós, ambas as partes partilham. Então, temos que ter esses indicadores partilhados e haver interesse de ambas as partes na agenda progredir. A capacidade também de implementar algo é complexa. Nós nem sempre aquilo que se decide há uma ideia clara de como implementar. Então, é preciso criar equipas conjuntas que partilham um interesse comum, partilham também a questão da urgência na implementação. Conjuntas, então, governo e setor privado. Sim, são instituições mais pragmáticas, mais técnicas, que se reúnem e ficam os decisores, os seus ministros, os empresários, estou a falar de gestores séniores, como facilitadores. Eles são os patronos dos conceitos, das ideias, mas a equipa trabalha e consulta quando houver entraves. Se nós continuarmos com uma metodologia em que o próprio fórum reuniu no CASP é o mesmo que depois faz concertações, há aqui uma inércia porque as agendas realmente são complexas. Pois, queria acolher a sua análise relativamente à percepção que existe sobre a persistência de constrangimentos no domínio da burocracia, da fiscalidade e nos aspectos até do financiamento, não é? Apesar destes encontros anuais, para si, como é que se explica a magnitude destes constrangimentos persistentes após mais de 2 décadas de realização da CASP? Bem, talvez falta de nós empresários uma descrição mais ou quantificação do problema. Porque se apresenta um problema a um ministério, digamos, seja ele da economia, da indústria, assim, de uma forma um bocado vaga, perde-se algum tempo para quem recebe o problema, para perceber o problema até quantificar os impactos. Então, se apresentarmos um problema já com algum estudo, alguma medição, é mais fácil discutir os detalhes e passar-se para a implementação. E também aconselhar formas de resolver o problema, porque não podemos ficar de um lado a lançar o problema e esperamos que a outra parte receba o problema, quantifique o problema, comece a imaginar como é que ele vai resolver. Então, temos que basicamente descrevemos o problema, quantificamos o problema e propomos soluções e entramos mesmo nessas instituições e descrevemos os desafios que eles têm. Assim, talvez já saia uma solução mais pragmática e só se discute detalhes. Quer dizer, o aperfeiçoamento dos aspectos de monitoria entre CASP a CASP, não é? Exatamente. Nós tínhamos que ir à próxima sessão avaliando o que foi implementado com sucesso. Mas há referências a matrizes que são apresentadas nessa CASP? Sim, mas persistem os problemas. Por exemplo, um dos problemas é o problema do desembolso do IVA. Qual é o problema realmente? Não é? Temos problema de financiamento, a taxa de juros. Qual é o problema realmente? Será que as pessoas, os decisores, estão lá presentes
preparados para dar a explicação daquilo que é possível. Não é? Temos o problema, por exemplo, da ligação à Estrada Nacional número 1. É um constrangimento econômico. Até que ponto estamos a resolver estes problemas? Como é que nós queremos fazer, por exemplo, o conteúdo local, que é a ligação entre o que se produz no país e os mercados nacionais? Como é que queremos motivar este objetivo, acelerar este objetivo, mas, por outro lado, a estrada não ajuda. Não é? A estrada continua em reparação já há muito tempo. Então, e, por outro lado, temos a política de conteúdo local. Não é? Ela não tem que estar ligada simplesmente aos megaprojetos. O conteúdo local é tudo o que nós fazemos, não é? A nível nacional. Pequenas e médias empresas, as empresas que estão ao longo da estrada, a produção ao longo da estrada, como é que ela chega aos centros de consumo? Então, é preciso que nós partamos para uma base muito mais pragmática do problema, as soluções e aqueles problemas mais graves, como aqueles que eu mencionei. Eu penso que eles merecem talvez uma conferência própria só para lidar com estas questões, porque elas acabam ficando escondidos entre vários pontos pendentes. Sim. Deveria haver mais pontos de controlo entre uma e outra conferência. Há um tema que ganhou um certo impulso e que fez referência de alguma forma, que tem a ver com o conteúdo local, isto também na sequência da aprovação da lei de conteúdo local, e há esta questão também da integração das empresas locais nos grandes projetos. Qual é a leitura que faz deste desenvolvimento no contexto empresarial, na atividade do setor privado em Moçambique? Bem, eu tive a oportunidade de ler esta política, até na altura era um esboço, e li a lei com detalhe, aquela que foi aprovada. Eu penso que é um instrumento muito forte, não é? Muito relevante, e ele tem potencial de trazer resultados muito bons para a economia local. Mas eu penso que de lá até este momento carecemos de instrumentos de implementação. Regulamento, mas até a própria percepção do que esta lei contém por parte de empresários, pequenos, PMEs, até por parte das grandes empresas, porque elas também precisam de se estruturar para poder ter uma implementação de sucesso. Então, as empresas elas precisam de alguma assistência nisto. Elas sozinhas talvez não tenham esta capacidade de se aproveitar desse instrumento para alguma vantagem competitiva. Por outro lado, temos empreendimentos na área de petróleo e gás que estão em fase de exploração, algumas já estão em fase de produção. Então, são várias oportunidades que estão-se a perder com o tempo por causa desta inércia. Então, a lei foi aprovada, o ponto é, com a mesma energia que debatíamos a pertinência da lei, temos que colocar a mesma energia para a implementação, para a regulamentação, para a explicação da lei. Tem que haver workshops, não é? Temáticos, tem que haver publicações temáticas, tem que haver estudos comparativos setoriais, não é? Que nos ajudam realmente a fazer com que a lei seja cada vez mais relevante. Bem, isto tem que ver com a dicotomia, a preparação das empresas versus as limitações estruturais das nossas empresas, do setor privado e da nossa economia. Mas ainda assim, é possível se atribuir se reconhecer uma evolução nesse aspecto? Eu penso que há evolução, sim. Algumas empresas, algumas multinacionais, elas mostram um certo compromisso com a lei. Temos alguns projetos interessantes, não é, de conteúdo local. Temos a parte, por exemplo, do transporte, que penso que a empresa Lalgi e a NH entraram numa parceria. São exemplos práticos de como é que pode-se capitalizar em algo que antes não era tão fácil. Então, eu penso que um dos aspectos que a lei menciona
é a pertinência ou a obrigatoriedade de publicar os planos de aquisição. Isto é algo que nós nunca tivemos. Eu penso que as grandes empresas já deviam estar a ensaiar este exercício para facilitar, porque eu penso que todos eles partilhamos deste objetivo. Então, o plano de aquisições publicado com antecedência, ele prepara o mercado para aquilo que vai ser necessário dentro de 6 ou até 12 meses. Isso é possível. É possível também esses planos, eles, por exemplo, levados a uma CASP, não é? Apresentam-se esses planos e são consolidados, porque imaginemos que a empresa X em Pemba vai precisar de transporte e vai desembolsar um valor mais ou menos de 2 milhões de dólares, e uma empresa em Nampula ou em Tete também vai ter no mesmo setor a mesma necessidade. É possível que investidores nesta área de transporte ou outras sintam que há um interesse e há uma consolidação nacional de volume e se interessem em realmente investir. Então, ligando esta questão ao investimento, ao financiamento, nós já começamos a ter exemplos práticos de uma necessidade agregada, não é? E um financiamento e um projeto de financiamento. Muito bem. Havia aqui também questões que tinham que ver com o que eu poderia referir como sendo uma evolução estratégica da CAS para que possa captar e atender de forma mais proficiente e eficiente aquilo que são as demandas do ambiente de negócios. Do seu ponto de vista, que evolução necessária a CASP poderia neste momento apresentar, partindo de um fórum de compromissos para se transformar eventualmente no mecanismo de execução? O Virgílio também fez essa referência à questão da implementação e execução, e a miúde cada vez mais temos estado a ouvir esta temática da execução, incluindo através dos parceiros de cooperação a vários níveis de desenvolvimento econômico do nosso país. Como é que a CASP pode também engrenar nesta perspectiva? Bem, talvez, eu diria, é preciso talvez investir nas equipas, no secretariado, não é? Nas equipas de execução, nas equipas técnicas. É preciso que a parte da execução crie uma certa disciplina. Em inglês tem aquele conceito PDCA, é o Plan Do Check Review. Portanto, tem que se repetir esta matriz para que quando nós vamos à próxima reunião anual, essas equipas realmente mostrem resultados, ou até antes, consultem os seus patronos, não é? Estou a falar de ministros, estou a falar de gestores séniores, para que as dificuldades sejam resolvidas antes até de chegarmos à reunião de revisão. Não pode ser esta reunião até de início de conversa. Não é? Tem que ser nós temos que fortalecer a parte da revisão, não é? Revisão, monitoria. É preciso também que, olhando para exemplos de outros países que passaram por estas necessidades de aceleração econômica, o governo tinha um setor que era patrono desta iniciativa. Portanto, estamos a falar da economia não privada, mas de economia no seu todo. Quais são os setores chaves? Quais são os setores prioritários? Não é possível nós irmos a uma reunião para endereçarmos turismo, agricultura, entre outras vertentes. Portanto, fica uma reunião muito longa, muito difícil e uma agenda muito mais complexa. Portanto, temos que nos focar em setores chaves, e estes setores chaves precisam de investimento, precisam de financiamento e precisam de políticas. Estamos a falar da industrialização, mas vamos industrializar em que áreas exatamente? Qual é a nossa vantagem competitiva como país? É na mão de obra? É na energia? Não é? É nas vias de acesso?
quais são as áreas que nós não estamos em vantagem e começamos a reduzir aquilo que é o nosso esforço, porque para ter resultados realmente vai levar mais tempo e mais esforço. Virgílio, também muito obrigado. Fica por aqui esta nossa análise. Queria lhe agradecer sinceramente a contribuição que prestou no sentido de vermos o contexto geral e o simbolismo à volta da realização desta Conferência Anual do Setor Privado. Tivemos a 21ª, mas tivemos a analisar todo um escopo destas conferências e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficamos assim relativamente a este tema de fundo, numa altura em que o Semanário Econômico também entra para os seus momentos mais conclusivos. Então, logo após o curto intervalo que vamos observar, retomaremos para vermos então aquilo que foram as incidências da presente edição e por aí então darmos por concluído o presente Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Estamos nos momentos finais da presente edição do Semanário Econômico. Vamos nesta altura basicamente recordar os principais momentos que definiram a presente edição. CTA e Governo alinham reformas para produzir, transformar e competir, mas setor privado exige menos custos, mais capital e segurança jurídica. Os custos dos combustíveis, da energia, dos transportes, da logística e do financiamento continuam a reduzir a competitividade da produção nacional. Moçambique e Países Baixos lançam um programa de 12,5 milhões de euros para revolucionar o setor de sementes em Moçambique. O acordo que hoje assinamos representa investimento numa agricultura mais produtiva, mais resiliente e mais competitiva. EMEs dominam o tecido empresarial, mas continuam travadas pelo crédito, dívidas do Estado e baixa industrialização. Se o Estado não consegue nos pagar as faturas a tempo, muitas das empresas têm créditos com banco e acaba sendo uma cadeia de fatores que depois impossibilitam para podermos avançar e crescer como empresas. No tema de fundo desta edição, a caspa da institucionalização, a disciplina da execução. São ganhos em termos documentais, o que é que nós conseguimos negociar em termos de conteúdo documental do ambiente econômico. Está tudo realizado por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Voltaremos, como sabe, a estar juntos na próxima semana. Até lá, desejo-lhe um período bastante proveitoso e, para já, e acima de tudo, uma boa noite.